A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal da TV Ijuí. Uma operação conjunta entre Ministério Público, Brigada Militar e Polícia Civil resultou em 16 prisões. Além disso, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, envolvendo o tráfico de entorpecentes nas duas ações executadas em conjunto pelo Poder Público. Na manhã desta quinta-feira, 16 pessoas foram presas preventivamente, 15 mandados de busca e apreensão cumpridos em duas operações realizadas entre Ministério Público, Brigada Militar e Polícia Civil de Ijuí. Inicialmente, cada instituição iniciou a investigação em determinado ponto, porém essas investigações foram convergindo, de modo que foram trocadas informações, tudo mediante autorização judicial, e se conseguiu identificar uma organização criminosa que é a principal responsável pela maior parte dos homicídios que foram cometidos na cidade de Ijuí e alguns na cidade de Erechim, envolvendo disputa por tráfico de entorpecentes na região. Ao longo da investigação, que se iniciou no início do ano, houve a apreensão de drogas em várias oportunidades, houve a prisão de algumas pessoas, acredito que em torno de 10 a 15 pessoas que foram presas ao longo da investigação até o dia de hoje, em outros atos que foram praticados em isolado. E no dia de hoje houve a prisão de 17 pessoas, sendo 16 delas em virtude de mandado de prisão preventiva, e uma delas foi presa em flagrante. E o delito do homicídio, como é o medidor da segurança em qualquer localidade, ele é muito caro para a nossa corporação. Durante todo o período da investigação que foi coordenada na questão do GAECO pelo Dr. Garibaldi, né, que coordenou todas as atividades e que nós apoiamos através das equipes de inteligência também para que pudesse ter este resultado, nós verificamos que a ramificação não só dessa organização criminosa, mas de outras organizações criminosas que estão tentando atuar hoje no interior do Estado. Hoje isso está visível, então a ação, ela hoje precisa de uma ação imediata, de ter um resultado que tenha um reflexo, que o criminoso, ele verifique que ele não vai ficar impune, para que não aconteça como em outras localidades que acaba, podemos dar o exemplo hoje de Gravataí, que tem um homicídio a cada dia, né? Então, que esse reflexo aí, ele não ocorra em grande prejuízo. As operações Hidra do Ministério Público e Brigada Militar e Contra-Ataque da Polícia Civil investigam uma organização criminosa cuja atividade principal é o tráfico de drogas. Os suspeitos presos estão envolvidos em 7 homicídios ocorridos na região entre março e setembro deste ano, especialmente em virtude da disputa de pontos de venda de drogas. 3 dos presos preventivos estavam atuando de dentro do sistema prisional, sendo um deles o líder da organização criminosa. A pessoa que, em princípio, coordena toda essa organização é o apenado Rogério Soares. Juntamente com ele, havia pessoas que foram presas ao longo da operação, que inicialmente, quando se iniciaram os trabalhos por fevereiro, não se encontravam presas. O delegado mencionou aqui 7 pessoas que foram presas preventivamente pelos homicídios, né? Além disso, ainda foram presas outras tantas, acredito que 9 anteriormente, por tráfico, relacionadas com essa organização criminosa. E era uma organização que ela tinha um modo de formação bastante peculiar e que é comum, né? Brasil afora, digamos assim, que é uma organização que atua toda ela sob o comando de um único líder. Comumente se fala nos livros que é a organização criminosa comandada por um líder carismático, que não necessariamente seja positivo, né? Um líder que, por algum método ou outro,
consegue manter várias pessoas sob seu comando. E nós pudemos perceber, inclusive, esse cidadão, esse apenado, que é suspeito de ser o chefe da organização. Ele está sendo investigado por pelo menos 7 desses homicídios, sendo que em 2 deles ele já foi indiciado. As provas são bastante consistentes. Juí, no ano de 2015 e 2016, 2 e 3 homicídios registrados durante todo o ano. Aí iniciamos 2017, inicialmente no dia 30 de janeiro, um homicídio na Rua do Comércio, em frente à Radiolar, que se tornou público, uma filmagem com a execução da vítima Christian Ravel de Lima. As investigações iniciaram-se e, na sequência, os 2 autores oriundos da região de São Sebastião do Caí foram presos na praia de Imbé. Ou seja, a troca de informações levou à identificação e, posteriormente, à prisão por policiais da delegacia de São Sebastião do Caí, na praia de Imbé. E, a partir, na sequência, já mais 2 homicídios de 2 jovens encontrados queimados na saída para Catuípe. E na sequência, logo depois, menos de um mês, mais um homicídio no bairro Tancredo Neves do jovem, 16 anos de idade, Daniel Pereira Camargo. Então, a partir desses homicídios, a gente, iniciando as investigações, mapeando a forma de execução, as circunstâncias, as vinculações, se percebeu de plano a mudança de roupagem dos crimes. Assim, tínhamos homicídios, mas não homicídios tipicamente ligados ao tráfico de drogas e à disputa por pontos de tráfico de drogas, e hoje não se pode negar mais que existe uma vinculação desses grupos com facções ou grupos, como queiram chamar, da região metropolitana. E buscando ganhar terreno em razão da extrema lucratividade dessa atividade de tráfico de drogas, então eles começam a matar, eliminar os concorrentes. Quem não quer trabalhar da forma como os líderes pensam que deve ser ou que não ceda lugar, acabam sendo mortos. Então, a partir do momento que identificado essas características, se sentiu a necessidade, até pela extrema dificuldade que se tem em apurar crimes contra a vida ligados ao tráfico de drogas, e a gente até entende o porquê, que nenhuma testemunha quer testemunhar pelo risco, geralmente são cometidos por pessoas de fora, que vêm da região metropolitana ou outras regiões, cometem o crime e imediatamente retornam, ou com o uso de capacetes, motocicletas e etc. Então, uma vez identificados, se sentiu essa necessidade de um trabalho realmente um pouco mais aprofundado, especializado, para que se pudesse combater essa criminalidade. Ao longo das operações, houve a apreensão de cerca de 30 quilos de entorpecentes e várias armas de fogo. Nesta quinta-feira, os mandados foram cumpridos em Ijuí, Ibirubá e Erechim. Houve ainda uma prisão em flagrante. No total, sendo contabilizadas as prisões realizadas no curso das operações, foram presos 25 criminosos. A finalidade das operações é o combate ao tráfico de drogas e aos homicídios na região. Dessas 16 pessoas que foram presas, 4 delas estavam em regime fechado, ou seja, e já foi abordada essa questão pelo delegado Maurício, mas para o leigo isso pode parecer, prenderam de novo alguém que já estava preso. Não, isso tem uma importância, a população consegue acompanhar que existe por vezes, por qualquer eventualidade, um criminoso pode ir solto, às vezes por motivos formais, e sempre que é decretada uma nova prisão dele, isso torna essa situação bastante mais difícil. Então, nesse caso, em relação ao chefe dessa organização, foram decretadas várias prisões preventivas, o que, em princípio, deve deixá-lo afastado, né, dessas práticas delitivas. E dessas pessoas também, 7 se encontravam em liberdade, não tinham nenhum tipo de prisão, e as demais estavam no regime semiaberto, trabalhando de forma externa, né, momentos em que logravam, né, conseguiam praticar suas atividades delitivas. Então, dessas pessoas, como foi possível, né, como a gente referiu, houve prisões de pessoas que se encontravam em situações diferentes, né? Porém, todas elas que atuavam de forma relevante para a consecução dos propósitos criminosos.
A operação dá seguimento a uma parceria permanente estabelecida entre Ministério Público, Brigada Militar e Polícia Civil, na região, no Alto Uruguai, para combater o crime organizado. No início da semana, o ataque ousado de um pedófilo a uma garotinha de 5 anos chocou os gaúchos. Para pais e responsáveis, o caso reforçou a importância de que é preciso atenção máxima em todos os momentos e situações. Na rua, na pracinha, em qualquer lugar, a regra é sempre a mesma. Ela fica normalmente no colo. Não dá para largar, né? A preocupação com os pequenos deve ser constante, principalmente quando há pessoas desconhecidas ao redor. Esta semana, um caso ocorrido em Porto Alegre chamou a atenção de todo o país. Uma menina de 5 anos de idade teve suas partes íntimas tocadas num corredor de um supermercado a poucos metros da mãe. O estuprador, um idoso de 62 anos, foi flagrado por clientes e impedido de deixar o local. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento. O homem está preso. A polícia ainda não divulga o número de abusos cometidos contra crianças na capital e no estado. Mas episódios como esse são mais comuns do que se imagina. Para a delegada do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente de Porto Alegre, pais ou responsáveis precisam redobrar a atenção com os filhos. Os pais, eles devem manter o maior cuidado possível, jamais procurar perder o contato visual com as crianças, ter a maior atenção possível, porque em questão de segundos, minutos, é possível que aconteça um caso como esse. Outro caso que repercutiu nas últimas semanas foi o de um estudante de medicina preso em Porto Alegre após uma investigação iniciada em São Paulo. Ele é suspeito de manter conversas de conteúdo sexual com uma criança de 10 anos de idade. O crime foi descoberto pelo pai do menino. Controlar o que o filho fazia na internet foi fundamental para evitar o pior. Hoje, o acesso das crianças à tecnologia é quase inevitável. Por isso, é preciso monitorar a atividade online dos pequenos. Os computadores, os pais precisam checar o próprio sistema operacional, né? no Mac, no sistema operacional da Apple, no sistema operacional do Windows. Todos esses sistemas possuem controles que restringem determinados acessos, ou os pais devem procurar aplicativos existentes, só fazer uma simples busca no Google relativo ao assunto e vai se verificar vários apps que possibilitam o controle e o monitoramento do que os filhos estão fazendo na internet. Mas quase tão importante quanto controlar o que seu filho vê e com quem ele conversa é ter uma relação franca. Um diálogo sincero entre pais e filhos pode, na maioria das vezes, evitar crimes de pedofilia. O Estado quita salários de 137 mil servidores nesta sexta-feira. O governador Sartori determinou isso já com um viés e uma expectativa de que pudesse acontecer há muito tempo atrás. Pagar para os que menos ganham a totalidade do salário. Dividir com eles o total de dinheiro que se tivesse no último dia útil. O fato é que nós tínhamos alguns impedimentos do ponto de vista jurídico, legal, e não deu para fazer isso. E também, na medida em que a agudeza, as dificuldades foram aumentando e o crédito no último dia do mês foi diminuindo, embora nós sempre tenhamos terminado de pagar todo mundo até a metade do mês, na maioria das vezes, agora foi o momento oportuno para fazermos. Por uma questão de solidariedade, por uma questão também de buscarmos uma justiça em relação a isso e privilegiar aqueles que menos ganham, que em tese são aqueles que mais sofrem com essas dificuldades. As angústias são maiores. E é o que nós buscamos fazer. Pagamos então hoje, né, onde vai estar na conta amanhã, um universo bastante significativo de mais de 140 mil pessoas aproximadamente e um crédito no total líquido de R$ 1.750. Fica consagrado também um compromisso de que até o dia 11 nós vamos pagar todos os servidores que ganham até R$ 4.000 líquido. E confirma-se aquilo que a gente previa há alguns dias atrás, que dia 17 do mês próximo nós terminamos de pagar todos os servidores.
E aí, depois de pagar o último contra-cheque do servidor que mais ganha, nós vamos começar a pagar os salários do governador, vice-governador e dos secretários. Vai ser assim nos próximos meses. A orientação é esta, o respaldo jurídico agora nós possuímos, e seguramente é este caminho que nós vamos percorrer. Tomara que a gente possa, mais brevemente, não passar mais por esses sufocos que nós estamos passando.